corte nos gastos públicos atingiu também a educação. Os novos contratos do FIES, financiamento estudantil, foram reduzidos pela metade. O governo também criou regras mais rigorosas para os estudantes receberem o financiamento, com prioridade para as áreas consideradas estratégicas, como saúde e formação de professores. O deputado Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, propõe alternativas para o programa retomar o volume de atendimento. Deputado Vecchi, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado. Qual é o cenário do FIES hoje, deputado? De diminuição de recursos. Infelizmente, houve um crescer ao longo dos anos e, em razão do ajuste fiscal, como você colocou, diminuiu-se pela metade o número de novos contratos. E nós temos cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil com carteira assinada. Desse montante, nós temos menos de 20%, 18%, cerca de 9 milhões de pessoas que têm nível superior. E temos 25 milhões de pessoas que ainda não têm como cursar uma faculdade. Daí a importância de fonte de financiamentos para que todo esse contingente, que a grande maioria é da classe C, da classe D, possa ter possibilidade de frequentar uma faculdade privada. E para isso, em vez de nós ficarmos chorando as dificuldades advindas da diminuição de recursos do FIES e do próprio ProUni, nós estamos propondo, eu apresentei um requerimento para realizar uma audiência pública para discutirmos alternativas de financiamento para os estudantes de nível superior das faculdades privadas. Então, nós queremos criar um mix de fontes de financiamento que possam dar condições a esse contingente que agora se viu em momentos de muita dificuldade em razão da diminuição do FIES e, ao mesmo tempo, também poder alargar isso e trazer esse número de pessoas que ainda não têm a mínima condição de cursar uma faculdade. Para tanto, nós estamos propondo usar os próprios projetos que estão aqui na Câmara dos Deputados, alguns interessantes, como o do FGTS, outros da lei, uma coisa parecida com a Lei Rouanet, e mesmo ter condições de que as faculdades possam, elas mesmas, aquelas que têm condições, de financiar o aluno da iniciativa privada. Deputado, o senhor falou um mix de receita. Seria receita iniciativa privada também? Como também. Eu acho que isso? Interessa a todos nós, é um jogo de ganha-ganha. Ganha a população porque precisa, ganha as pessoas que querem cursar uma faculdade, precisa de uma fonte de financiamento. Se não tem o FIES, nós temos que criar alternativa para isso. Os bancos oficiais, a taxa de juros dos bancos é impraticável para uma pessoa da classe C, D, poder frequentar uma faculdade privada. Então, a ideia é que a gente possa, as próprias faculdades possam financiar. A ideia é usar um projeto que tem aqui, como eu disse, de FGTS, quer dizer, para o FGTS pagar o próprio FIES ou as mensalidades, ou novas mensalidades. E criar, juntar todas as entidades de faculdades privadas existentes em nível do Brasil e discutirmos alternativas para esse financiamento. Como eu disse, interessa a todos nós. O que impede hoje as entidades privadas de financiar esses cursos? Ela não pode, ela não é uma instituição de ensino, ela não pode financiar. Então, esse também pode ser uma alternativa. Aquelas faculdades que têm condição financeira de fazê-lo, poder realizar. Mas, para isso, nós temos que aprovar o projeto aqui. Então, a nossa ideia na Comissão de Educação reunirmos todos esses projetos, discutirmos com as entidades, discutirmos com os alunos e depois apresentar em bloco, a pensar esses projetos e apresentar um bloco, uma proposta para que a gente possa fazer face à alternativa da falta de recursos. Deputado, quando se fala em utilização de recursos do Fundo de Garantia, sempre há um temor, vai dar um desequilíbrio financeiro, o fundo não pode arcar com mais uma despesa. O senhor já chegou a... Não, o projeto não é meu, nós só estamos querendo analisar melhor esse projeto de lei que tem na Câmara. O Fundo de Garantia hoje é usado basicamente para casa própria, mas nós sabemos que o investimento na área educacional, o investimento no nível superior para um trabalhador vai lhe dar condições, certamente, de ter salários melhores e condições melhores de alcançar, de galgar posições profissionais.
E tudo isso é positivo. Tem que ser feito com acuidade porque não tem recurso sobrando. Mas é importante que nós tenhamos fontes continuadas, seguras de financiamento para esse contingente de pessoas que hoje se vê à margem do ensino superior. Deputado Vec, o senhor citou também a possibilidade de uma legislação semelhante à Lei Rouanet para a educação. Como que seria isso? Como é hoje a Lei Rouanet? A Lei Rouanet hoje é um incentivo fiscal que é dado pela União. As empresas usam isso, você aprova um projeto e as empresas usam isso para poder fazer atividades na área cultural. Eu acho difícil essa questão, eu só coloquei como uma alternativa porque face ao momento de dificuldade econômica. Mas eu acho que nada pode deixar de ser visto nesse momento como alternativa. Nós temos que debruçar sobre todas essas e outras que certamente, de forma criativa, possam vir a aparecer e criarmos condições de dar efetividade a essas pessoas. Deputado Vec, e essa audiência pública, quem o senhor está pensando em ouvir? Que setores devem estar presentes? Nós, quando aprovamos o requerimento, nós já convidamos as entidades que representam as faculdades privadas, o MEC, também pessoas que têm conhecimento, que têm estudo sobre isso, e esperamos, antes da audiência pública, fazer uma reunião preliminar para que possamos aglutinar todas essas informações e também podemos enxergar em nível internacional como é que é financiado as faculdades privadas, o financiamento para os estudantes nas faculdades privadas. E com esse material podemos realizar essa audiência pública e dar sequência a essa realização com a apresentação de projetos ou mesmo indicativos ao governo federal. Eu acho que, como eu disse, nos interessa a todos nós, ao governo federal, independente de questão partidária, nos interessa as entidades, interessa aos alunos. Então é preciso construir, trabalhar na construção de algo que possa criar essas condições de continuidade. Deputado, o senhor citou outros países. Nos Estados Unidos, onde é bem mais avançada essa questão de financiamento e os cursos privados, o senhor tem uma estimativa como é isso? Como funciona esse financiamento? Tem N possibilidades. Lá tem uma outra legislação, tem uma outra cultura. Né? Tem muita gente que faz doação para as entidades privadas e cria bolsas de estudos para alunos que têm melhor notas. Então, tudo isso tem que estar no bojo dessa discussão. A experiência americana, as experiências de outros países. O que nós não podemos por falta de recurso orçamentário, financeiro, por questões do ajuste fiscal, deixamos à margem, como eu disse, esse contingente grandioso de pessoas que poderiam estar no nível superior, poderiam estar melhorando a sua educação. Deputado, para a gente encerrar, como que vai ser a articulação a partir dessa audiência pública? Bem, como eu te disse, nós queremos preliminarmente, já fizemos um levantamento de todos os projetos que estão tramitando aqui na Câmara e no Senado, outros projetos que, como eu disse, nós estamos estudando. Fazemos uma reunião com essas pessoas representativas desses segmentos e, a partir daí, ou a pensarmos algum projeto ou aglutinarmos esses projetos para poder apresentar algo que possa dar essa consistência. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. O Palavra Aberta está terminando. Agradeço a participação do deputado Giuseppe Vec, do PSDB de Goiás, e a você que acompanha o programa pela TV e pela Rádio Câmara. Você pode assistir esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.